Se eu disser a palavra vocação, o que vocês pensam primeiro? Eu acredito que a maioria pensa na vocação religiosa ou na vocação sacerdotal. Depois alguns vão pensar também na vocação para o casamento, ou seja, no casamento como vocação, e isso é normal. Aqui, porém, ainda estamos no contexto de uma vocação particular, mas todo cristão, pelo próprio fato de ser cristão, ou seja, de Cristo, tem uma vocação primária e fundamental. Cada um de nós tem esta vocação. Estamos falando da vocação à santidade. São Paulo fala disso na carta aos Efésios. Em Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele, no amor. Somos, portanto, todos chamados à santidade. Esta vocação é universal, diz o Concílio Vaticano II, e tudo isso é confirmado pela visão que nos relata São João Apóstolo no livro do Apocalipse. Vi uma multidão imensa de gente de todas as nações, tribos, povos e línguas, e que ninguém podia contar. Estavam de pé diante do trono e do Cordeiro. Trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. Todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Repito, a salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Esta afirmação nos faz compreender que é pela graça de Deus, é pelo amor de Deus que nós podemos alcançar a salvação. E é precisamente isso que o mesmo João tenta fazer-nos compreender na sua primeira carta. Caríssimos, veja que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus. E nós o somos. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos, porém, que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. E de fato isso é o significado que se realiza na visão do Apocalipse. Porém, continua São João, todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Portanto, já somos filhos de Deus. Já podemos dizer que somos santos, em virtude do batismo, que nos torna filhos de Deus, filhos no Filho, e que nos torna capazes, por assim dizer, trilhar o caminho da santidade, seguindo as pegadas de Cristo Jesus, o único santo, o único justo. Mas temos um caminho a percorrer, de purificação, de progressiva conformação a Cristo. Ou seja, temos uma luta a enfrentar. E não é à toa que todos aqueles que faziam parte dessa imensa multidão, que ninguém podia contar, trajavam vestes brancas e traziam palmas na mão. As vestes brancas como símbolo de uma purificação acontecida, ocorrida. As palmas como símbolos de vitória e de luta travada e vencida, como o próprio empenho e a graça de Cristo. De fato, um dos anciãos que estava ao redor do trono perguntou: quem são esses vestidos com roupas brancas? De onde vieram? Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro. Eles são, portanto, aqueles que vêm da grande tribulação, mas não são apenas os mártires, mas também aqueles que foram purificados por esse mesmo sangue no sacramento da confissão, aqueles que foram alimentados com esse sangue do Cordeiro no sacramento da Eucaristia. Trata-se também de quem soube oferecer a sua vida junto com a vida de Jesus no martírio, nas perseguições, nas tribulações, no testemunho, nos pequenos e grandes sofrimentos e angústias da vida de cada dia, na fidelidade aos seus deveres diários. E tudo isso oferecido na participação da Santa Missa, oferecido sobre aquele altar na Santa Missa. Trata-se também de quem soube combater bem o bom combate da fé. É isso mesmo nas vidas mais comuns, mais ordinárias, na qual talvez ninguém nunca tenha ouvido falar, que são desconhecidas para o mundo.
Além disso, porém, é claro que a santidade é um assunto sério e não é propriamente um passeio, mas custa-se esforço, fadiga, sacrifício, sofrimento, tanto que alguém poderia desanimar e se assustar com essa perspectiva. Mas diz Bento XVI que a experiência da Igreja demonstra que cada forma de santidade, embora siga diferentes percursos, passa sempre pelo caminho da cruz, pelo caminho da renúncia a si mesmo. A santidade, diz, exige um esforço constante, mas é possível para todos, porque mais do que uma obra do homem, é sobretudo um dom de Deus, 3 vezes santo. Santidade é conformação a Cristo, é imitação de Cristo, é cristificação, diria São Bonaventura, franciscano São Bonaventura. Consiste em seguir o caminho que ele mesmo percorreu, um caminho que prevê uma paixão, uma morte, mas finalmente também uma ressurreição. E aqui está o sentido das bem-aventuranças, das quais ouvimos no Evangelho de hoje. Ele, de fato, é o verdadeiro pobre de espírito, o aflito, o manso, aquele que tem fome e sede de justiça, o misericordioso, o puro de coração, o pacificador, aquele que sofre perseguição por causa da justiça. Mas ele é também o bem-aventurado por excelência. Aliás, é a mesma fonte da bem-aventurança. Portanto, bem-aventurados também serão aqueles que aceitarão ser semelhantes a ele em tudo isso. As bem-aventuranças revelam-nos o mistério da morte, mas também da ressurreição, a dor da paixão, mas também a alegria da ressurreição, que nos convida ao seguimento de Jesus. Na medida em que aceitamos a sua proposta e nos colocamos no seu seguimento, cada um no seu próprio estado de vida, também nós podemos participar das bem-aventuranças. Porém, não devemos cometer o erro de desanimar e considerar a santidade como algo inalcançável. De fato, os santos não são apenas aqueles que estão listados no calendário, mas existem milhares e milhares deles, desconhecidos, que levaram uma vida normal, ordinária, mães e pais de família, trabalhadores, leigos, adultos, crianças, adolescentes. Por isso gosto de lembrar aquelas palavras de São João Paulo II, que definia a santidade como a medida alta da vida cristã ordinária. Ademais, em virtude da comunhão dos santos, podemos aproveitar a intercessão da Igreja triunfante, ou seja, daqueles que já alcançaram aquela meta que todos nós, Igreja militante, ainda peregrina nesta terra, estamos tentando alcançar. Na verdade, podemos contar também com a intercessão da Igreja padecente, ou seja, aquelas almas que estão agora se purificando no purgatório. Mas tanto estas almas que já estão no paraíso, quanto as almas que ainda estão no purgatório, como já disse outras vezes, são um pouco como a torcida no estádio, torcendo por nós, acolhendo as nossas orações, nossas súplicas e obtendo-nos de Deus as graças necessárias para alcançarmos a salvação de nossa alma. E por fim, confiemos esse caminho rumo à santidade da nossa vida também à Virgem Maria, ela que diz Concílio Vaticano II, no documento da Lumen Gentium, ela que brilha como sinal de esperança segura e de consolação para o povo de Deus, ainda peregrinante, e que com a sua multiforme intercessão continua a alcançar-nos os dons da salvação eterna e a cuidar com amor materno dos irmãos de seu Filho, que entre os perigos e angústias caminham ainda na terra, até chegarem à pátria bem-aventurada. E esses filhos de Maria e irmãos de Jesus, queridos, somos nós. Louvado sejam Jesus e Maria.